Falo também sobre o São Paulo reviravolta nas tratativas entre Ferrarese e Newton. Saída confirmada no São Paulo. Bora te atualizar sobre o São Paulo? Júlio Casares se complicando de vez em investigação policial. Falo também sobre zagueiros oferecidos ao São Paulo. Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora te falar sobre mais uma saída no São Paulo. Nada que vá mudar o preço do dólar, mas quero contar para vocês que o Tricolor acertou a transferência de Matheus Belém, zagueiro revelado na base, 23 anos de idade. Ele vai se mandar para o Kabala do Azerbaijão. Operação que não vai garantir nenhum centavo ao São Paulo. O Tricolor fica apenas com 20% do valor de uma venda futura, imaginando que o Matheus Belém possa se valorizar por lá e num próximo negócio garanta algum dinheiro. Matheus Belém, que esteve emprestado ao Camboriú durante o campeonato estadual, por lá disputou 10 jogos com nenhum gol, nenhuma assistência, fez apenas 3 jogos no time de cima do São Paulo, no longínquo ano de 2023. Desde então, nenhum grande avanço e o São Paulo optou por liberar o atleta em vez de ficar pagando seus salários sem utilizá-lo. Reviravolta nas tratativas entre São Paulo e Botafogo por Newton e Ferrarese. Newton chegou a passar por exames médicos no São Paulo, tirou fotos com a camisa do Tricolor, conheceu seus novos companheiros, mas a negociação de troca em definitivo com o Ferrarese caiu. Tudo porque Ferrarese e seu empresário não chegaram a um acordo com o Botafogo. Para tentar evitar a perda da contratação de um atleta que estava fechada, São Paulo tem tratativas com o Botafogo para ficar com o Newton em definitivo, mas só começar a pagar a compra do jogador a partir do próximo ano. Confesso que não consigo entender essa insistência do São Paulo no Newton. Um volante só normal, que nunca conseguiu ser protagonista no Botafogo, pelo contrário. E se a negociação com o Ferrarese era de algo na casa dos 4 milhões e meio, 5 milhões de euros, o São Paulo vai gastar tudo isso por um volante que sempre foi reserva no Botafogo? Essa dúvida vai ser explicada nos próximos dias. Estou em busca dessa resposta e assim que tiver qualquer novidade eu conto para vocês. São Paulo que tem até agora como único reforço o Vitor Sá, jogador que pertencia ao Krasnodar. O contrato dele não foi renovado. Vitor Sá inclusive já foi anunciado. Sobre a busca do São Paulo em relação ao zagueiro, ela segue emperrada e com dificuldades. Importante registrar que todo reforço que o São Paulo for contratar não pode ter investimento de dinheiro nessa temporada pela falta de grana no Morumbi. E o ex-presidente do São Paulo, Júlio Casares, se complicou de vez naquela investigação que está sendo tocada pela Polícia Civil e pelo Ministério Público e que apura saques feitos durante a gestão Júlio Casares. É que 2 testemunhas interrogadas pela polícia e pelo MP detalharam como Júlio Casares retirava o dinheiro em espécie do clube. Esses saques ocorreram mensalmente, cerca de 100 mil mensais. Ele levava todo o dinheiro em envelopes e sacolas. Essas testemunhas, que trabalhavam diretamente com o Júlio Casares, contaram que a prática começa no início de 2021 e só se encerra em novembro de 2025. Foram 35 saques, ou 11 milhões de reais retirados do São Paulo. Júlio Casares já havia dito em outro momento que parte dessa grana era utilizada, por exemplo, para pagamentos de árbitros. Você, no final da partida, precisa fazer a quitação com os árbitros. Mas não se sabe ao certo onde é que o resto do dinheiro foi parar. Júlio Casares chegou a emitir uma nota afirmando que os vazamentos dos depoimentos têm sido retirados do contexto e não explicam toda a história. Ele garante estar super seguro de que vai terminar essa investigação bem. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. O que dá para contar é que o afastamento definitivo do Casares parece algo absolutamente correto. Agora te falar sobre o São Paulo com 2 zagueiros oferecidos ao Tricolor nos últimos dias. Ricardo Graça e João Marcelo foram sugeridos ao São Paulo. Tricolor que busca um zagueiro que tem encontrado enorme dificuldade diante da falta de dinheiro. Arthur Chaves, do Hoffenheim, e Domingos Duarte, que estava no Getafe e virou jogador livre a partir de 1º de julho, foram os principais alvos sem acordo por conta das finanças. Pois bem, o João Marcelo é zagueiro do Cruzeiro, enquanto o Ricardo Graça deixou seu time no Japão e chegaria sem custos. Apesar das condições bem fáceis nos 2 negócios, o São Paulo não demonstrou interesse. A avaliação de Dorival Júnior é de que seriam atletas que acrescentariam pouco ao elenco principal. A ideia do São Paulo, mesmo sem dinheiro, é trazer
peças que sejam importantes, que se tornem candidatas reais à titularidade. Se for para trazer apenas por trazer, o São Paulo vai preferir investir em atletas da base, um deles Isaac, que tem pedido passagem e treinado muito bem no centro de treinamento da Barra Funda com o restante do elenco. Só para completar sobre o São Paulo, registrar que Newton, volante do Botafogo, já está na capital paulista e passou por exames médicos. São Paulo e Botafogo estão trocando os documentos para oficializar a troca em definitivo de Newton por Ferrarese. O Newton chega em definitivo contrato de 5 temporadas, volante de 1,88 m e que atua como o primeiro protetor do sistema defensivo. Ele chega ao São Paulo com o aval do técnico Dorival Júnior. O Jean Gomes Nicola, boa noite, tudo bem? O que falta para o atacante Arthur, emprestado pelo Botafogo, bater a meta de obrigação de compra pelo São Paulo? Ferrarese e Newton, como é que ficou a divisão dos percentuais? Jean, o negócio entre Ferrarese e Newton está fechado, Newton já está em São Paulo, realizou exames médicos, a assinatura do contrato já está praticamente acertada, resta apenas o envio da documentação por parte do... Para falar a verdade, os documentos já estão sendo trocados, né? Já estão sendo trocados entre Botafogo e São Paulo, o negócio está fechado. Deixa eu ver se eu lembro qual que era a opção, se eu lembro não, vou perguntar para uma pessoa como é que era a opção de... Boa noite, tudo em paz por aí? Passando para saber. Assim que tiver a resposta, já conto para vocês. Bora tentar descobrir como é que funciona essa opção de compra do Arthur, tá bom? O Gilmar Lima, Isaac vem agradando nos treinos. Isso pode significar que o São Paulo não precise ir atrás de um zagueiro? Pergunta do Gilmar Lima é boa, tá? Nos últimos dias, o São Paulo recebeu sugestão de mais 2 zagueiros. Do Ricardo Graça, que estava jogando no Japão, e do João Marcelo, atleta do Cruzeiro. O São Paulo avaliou prós e contras e decidiu não ir adiante em nenhum dos 2 nomes. Tá? O São Paulo tem hoje como grande prioridade a busca por um zagueiro, até porque as tratativas com o Domingos Duarte e Arthur, como é que é o nome, sobrenome dele? Do Hoffenheim, essas 2 negociações não avançaram. Mas o São Paulo não gostou nem do João Marcelo, nem do Ricardo Graça. E para contratar por contratar, o São Paulo vai preferir dar espaço exatamente para o Isaac, de quem você falava, atleta da categoria de base, tem treinado no time principal, tá bom? Alexandre Souza, saudações tricolores, maior time do Brasil. Novidade em relação a reforços? Tem mais alguém com o Newton como complicado, né? A operação do zagueiro aqui anda um pouquinho mais complicado. O São Paulo estabeleceu que só vai contratar jogador se puder trazer jogador de graça. Não há dinheiro para investimento, para contratação de reforços, tá bom? SPFC. Boa noite, o São Paulo está perdendo o Caleri mesmo para os Estados Unidos, só contrata jogador ruim, meu Deus. Luiz, vamos lá. Renovação do contrato do Caleri com o São Paulo está, de fato, emperrada. Negociação não andou. O São Paulo oferece 1 milhão o São Paulo oferece 1,5 milhão de reais de salário. O Caleri quer entre 1,7 milhão e 1,8 milhão. São Paulo oferece 2 milhões de reais de luvas. O Caleri pede 9 milhões de reais. São Paulo não quer pagar bônus por títulos e conquistas, títulos e classificações. O Caleri exige essas bonificações. Tem também uma dívida antiga de 6 a 7 milhões de reais. Essa o São Paulo vai precisar pagar de qualquer jeito, tá? Então há essa dificuldade, essa diferença. Como o Caleri já entrou nos últimos 6 meses de contrato, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer clube para virar reforço de graça no ano que vem. Os 2 nomes que foram especulados, Monterrey do México e Orlando City nos Estados Unidos. Eu tinha mandado, coisa de 20 dias atrás, uma pergunta para o Ricardo Moreira, que é o executivo de futebol do Orlando City, se tinha alguma negociação. Ele disse, descarta, Nicola, não tem nada. Aí mandei mensagem ontem, assim que surgiu essa nova especulação envolvendo o Orlando City. E o Ricardo garantiu que não tem negociação, tá bom? O Gilson Libório. Nicola, e os reforços no São Paulo? Pois dá para dizer que são 2. Vitor Sá, atacante, sem custos, e Newton, trocado pelo Ferrarese. Talvez pinte um zagueiro, mas o Rick tá aqui perguntando sobre Caleri, se ele vai sair. A tendência é que saia no fim do ano. E aí deixa eu só destacar uma coisa, eu estava conversando ontem à noite com um dirigente do São Paulo. Eu até falei, cara, eu me surpreendi vendo a live com uma quantidade de torcedores do São Paulo meio que abrindo mão do Caleri. Ele quer ir, ele está achando que o salário é pequeno, então que ele vai embora. E aí ele falou, cara, eu também tinha observado isso, óbvio que em outras redes sociais, né? Mas o São Paulo já... O São Paulo se surpreendeu com essa... Enfim, com
com essa situação do torcedor do São Paulo não se importando tanto com a possibilidade de o Caleri ir embora, tá? Essa que é a grande verdade. Só tentar me ajustar a câmera aqui. É louco, né? Porque o meio do cenário tá aqui, ó. Mas aqui ele fica torto, né? Enfim, vamos embora. Boa noite, Nicolo. O que há de verdade sobre Chico da Costa no São Paulo por empréstimo? Não tinha ouvido nada sobre isso, não. Vou mandar uma mensagem para uma pessoa do Cruzeiro, quer ver? Ó? Deixa só antes isso. Ademir Quintino está proibido de falar sobre o filho. Deve ter tido algum, enfim. Beleza. Lucas Rocha, Nicolo, São Paulo vai fechar com o Caleri? Não dá para gravar, não dá para dizer, tá? A conversa que eu tive ontem com uma pessoa próxima ao Macis é que a negociação está bem distante, os valores são estão bem longe um do outro, tá bom? Nicola, patrocínio na manga da camisa do São Paulo, o Ivan Melo. O Ivano Melo. Tinha uma negociação com quem? Lucas Rocha, Nicola, você sabe se o São Paulo vai mesmo expulsar o Casares? Tem um movimento bem grande e forte para isso, tá? Acho que no fim das contas vai acabar acontecendo. Embora com o Dedé, que também era outro do departamento social do Casares, esse é um movimento de proteção a ele lá dentro. O Canário Pistola está perguntando se a XP vai melhorar a proposta. É preciso que melhore, porque com as atuais condições não vai haver acordo. São Paulo entende que esse 1,5 bilhão de reais que seriam aportados não são suficientes para que o São Paulo aceite, até porque essa grana não é definitiva, ela é um empréstimo, com devolução ao custo de 1,1% de juros ao mês. Nicola, procede que o Léo Fernandes do Peñarol no São Paulo, cara, não tem a menor lógica isso, sabe por quê? O Léo Fernandes foi uma das contratações mais caras do Uruguai recentemente, quer ver? Deixa eu só pegar aqui, ó. Esse cara estava arrebentando com a camisa do Peñarol. Jogador de 27 anos de idade, ele passou pelo Flu de forma absolutamente discreta, ele pertencia ao 20 gol e uma assistência. Aí ele foi para o Peñarol emprestado e fez 47 jogos, 22 gols e 17 assistências. O cara meteu 39 participações em gol em 47 jogos na primeira temporada de Peñarol. E aí o Peñarol fez todo o esforço do mundo para comprar uma operação de 6,5 milhões de euros. Tá? Aí na temporada seguinte, já como atleta definitivo, foram 48 jogos, 13 gols e 15 assistências. Na atual temporada, 12 jogos, 1 gol e 5 assistências. O Léo Fernandes está avaliado em 7 milhões de euros. O São Paulo não tem nenhuma condição para fazer investimento em reforços. Tá? Qualquer recurso que chegar, precisa chegar a curto zero, senão não vai haver negociação. Tá? O Caleri está achando que ele é o Haaland, escreve o Lucas Rocha. Nicola, o São Paulo está fechando com o André Amaro, nunca ouvi falar sobre esse nome. O Ebert, Nicola, você acha que o São Paulo vai falir? Certamente não. Tem muita lógica, não. A relação Ivana em boa noite, Nicola, como é que está a recuperação do Lucas Moura? Ele ainda volta nessa temporada? A expectativa é de que, nos melhores dos cenários, ele esteja à disposição no último mês da temporada. Mas... E aí tem um ponto, né? O contrato dele com o São Paulo acaba em dezembro. Tá? Chegaram a dizer que o São Paulo renovaria o contrato dele, eu disse, pessoal, não tem a menor lógica isso, né? Por negociações que o São Paulo tinha para manga. Go Better, GWM, Ex-Bri Pneus, Kraken Criptomoedas, Banco Inter, Avan e Banco BMG. Vou responder, São Paulo tinha negociações com as seguintes empresas para o patrocínio na manga. Go Better, GWM, X-Bri Pneus, Kraken Criptomoedas, Banco Inter, Avan e Banco BMG.